E aí, cabeção? Tá fazendo o quê? Qual foi o seu gabarito dessa questão, certo ou errado? Está certa ou errada esta frase? No Brasil seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina. A maioria disse ou disseram, está errada, professor. Seria para eu fazer. Você está contaminado. A maioria chegou a dizer, mim não conjuga verbo, professor. Quem lhe disse isso? Quem lhe ensinou isso? Esse pensamento é um pensamento do primário. Aluno de Joaquim não diz isso, não. O mim não conjuga verbo se ele não estiver exercendo função de sujeito. Mas não pode, também não pode, tá errado, porque não pode o mim antes de verbo no infinitivo. Aprendeu isso com quem? Vamos juntos então aprimorar o conhecimento, nivelar o conhecimento. Aqui é apenas um vídeo explicativo sobre essa situação. Não é uma aula agora. Se quiser assistir uma aula, você deve comparecer no curso Português e Redação do Zero. Aqui é uma explicação sobre essa situação polêmica. Vamos juntos? Olha, primeiro, eu vou dar um exemplo e aí você vai me dizer se o mim fez falta ou não, se ele pode ser deslocado ou não. Tudo bem? Vamos lá? Olha esse exemplo, ó. Sempre foi muito complicado para mim entender português. De novo, sempre foi muito complicado para mim entender português. Tire aí o para mim, leia. Sempre foi muito complicado entender português. Suprimiu, não foi? Esse para mim fez falta? Fez falta a supressão dele? Não. Então esse para mim não é sujeito. É complemento verbal. Ou então desloque-o. Desloque-o para mim. Vá. Em vez de começar assim, ó. Sempre foi muito difícil ou complicado para mim entender português. Desloque. Escreva assim, ó. Para mim, sempre foi muito difícil entender português. Opa, pode deslocar? Ficou legal? Deslocou aí? Ficou legal? Ficou, professor. Muito bem. Então fica assim, ó. Primeira dica. Se você puder suprimir a expressão para mim, ou se você puder deslocar, ele não é sujeito, e sim complemento verbal. Agora, se você suprimir e não fizer sentido, o para mim é função de sujeito. Note. Outro exemplo aqui agora, ó. Comprei vários livros para mim aprender finalmente português. Comprei vários livros para mim finalmente aprender português. Opa! Tira agora o para mim, vá. Comprei vários livros, aprender finalmente português. Fez sentido? Fez sentido? Não. Então esse para mim é o que aí? Sujeito. Ele é sujeito do verbo aprender. Tá? Então agora, já que esse para mim, ele é sujeito, então vamos corrigir a frase? Vamos corrigir a frase? Comprei vários livros para eu aprender português. Porque já que para mim está exercendo a função de sujeito, não pode ser para mim. Porque nesse caso aí, o mim não pode exercer função de sujeito. Porque via de regra, o mim, o ti, o si, consigo, comigo, eles exercem função de complemento verbal. Eles completam
verbos. Então, nesse caso aí, do exemplo que eu dei agora, comprei vários livros para me aprender finalmente português. Está errado, porque o sujeito é mim, é eu. Sou eu que pratico a ação de estudar e aprender português. Então, o correto é, comprei vários livros para eu aprender finalmente português. Percebeu então? Então, assim, quando o mim tiver função de sujeito, você vai corrigir. Não será para mim, será para eu. Quando o mim for possível a supressão dele, da frase, ou deslocá-lo para o início da oração, não está errado a construção, porque ele será apenas a função de complemento verbal, que pode vir na ordem direta, ou para mim pode vir na ordem direta, que é no final da frase, pode vir no meio da frase, ou no início, quando ele estiver exercendo a função de complemento verbal. Vamos ver então a frase aí da menina. No Brasil, seria muito difícil para mim fazer curso de medicina. Tire aí o para mim, vamos reler? No Brasil, seria muito difícil fazer um curso de medicina. Perdeu o sentido aí? A supressão do para mim perdeu o sentido? Não. Então está correto esse para mim? Sim. Por quê? Porque ele não exerce função de sujeito. Exerce função de complemento verbal. E ele está deslocado. Poderia ficar no final da oração? Sim. No Brasil, vírgula, seria muito difícil fazer um curso de medicina. Para mim. Acabou. Professor, esse para mim pode vir no início? Pode, cabeção. Porque ele é complemento verbal, não é sujeito. Poderia ficar como, professor, para mim, vírgula, no Brasil, vírgula, fazer um curso de medicina seria muito difícil. Acabou. Quando o mim, o para ti, o para si for complemento verbal, poderá vir em qualquer lugar da oração. Agora, quando for função de sujeito, ele estará antes do verbo no infinitivo. Via de regra, pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, si, consigo, comigo, contigo. Via de regra, os pronomes oblíquos átonos, me, o te, o se, o nos, o vos, o lhe, o lhes, as, o e os irão exercer a função de complementos verbais. Funções de complementos verbais. Agora, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, função de sujeito. Pronome do caso reto, função de sujeito. Raramente, função de complemento verbal. Os pronomes do caso oblíquos átonos e tônicos, normalmente função de complementos verbais. Normalmente. Raramente funções de sujeito, ou raramente funções de complementos nominais. Raramente funções de adjuntos adnominais, como lhe. O lhe pode ser um complemento verbal, normalmente, ou um adjunto adnominal, raramente. Estude, cabeção, as funções dos pronomes oblíquos átonos, as funções dos pronomes oblíquos tônicos, as funções dos pronomes do caso reto. Porque isso em prova separa os homens dos meninos. Então pare com essa onda de que mi não conjuga verbo, que não pode vir o mi antes de verbo no infinitivo. Estude para separar os homens dos meninos quando o assunto é língua portuguesa para concursos públicos no nível da SESGRA Rio, FCC, FGV, SEBRASP, tá? Estude esse assunto. Você sabe que pronomes e conjunções
são assuntos que não caem em prova, despencam e separam os homens dos meninos. Cuidado, cuidado com essa brincadeira em prova. Fica aqui o forte incentivo do professor. Falando nisso, a nova turma Português Redação do Zero começa agora, dia 9 de março, todos os sábados à noite, Português e Redação do Zero. Preparando você para o mundo dos concursos públicos. A hora é hora de estudarmos, não é hora mais de vacilarmos. É hora de levar a sério essa coisa de estudar português e redação para concursos públicos, tá? Em sala de aula eu brigo com tudo isso do zero e ainda aproveito a oportunidade e brigo com colocação pronominal, próclase, mesóclase e ênclise. Meu amigo, isso tudo são assuntos, tudo isso é assunto de prova de concurso público. Fica ligado, fica esperto para a próxima questãozinha que eu vou postar daqui a pouco, questãozinha polêmica também. Fui!